E aí galera, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo aqui do canal. E hoje é uma novidade. A gente está começando uma ramificação diferente, um assunto diferente, tratando sobre as descobertas, sobre o desenvolvimento das novas tecnologias dentro das nossas universidades e dentro dos nossos institutos federais. Então a ideia é trazer periodicamente para vocês notícias sobre o que está sendo feito pela nossa ciência, que fica aí abafada, né, por tanta notícia diferente e diversa, né? Então, para começar hoje, ó, peguei uma reportagem aí da CNN Brasil. Cientistas desenvolvem nova batata doce para combate à insuficiência de vitamina A, certo? Esse pessoal já conseguiu protocolar o registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. Só que a gente vai lá para o site da própria universidade, né? Então você vai aqui, ó, no site da Unesp, Jornal da Unesp, Universidade Estadual Paulista, vem falando sobre o mesmo tema e é de onde a gente vai partir para falar sobre esse ponto. Tá? Então, nova variedade de batata doce biofortificada é aliada ao combate à insuficiência de vitamina A. Para quem não sabe, ó, bate no Google aí, ó, carotenoides, você vai ver tudo que é exemplo de é, frutas, legumes, mas tudo com essa coloração característica, né? Algo mais para o alaranjado, mais para o vermelho. Isso tem uma explicação química da própria estrutura da molécula. Olha só, se você coloca aqui, né, deixa eu pegar outra página aqui, ó, a estrutura do próprio beta-caroteno, você vai ver que ele apresenta duplas ligações conjugadas. Professor, o que são duplas ligações conjugadas? São essas duplas aqui, ó, que elas estão numa sequência de duplas simples, duplas simples, duplas simples. E isso faz com que essa molécula apresente uma característica de absorver luz no visível e forneça para você aquela cor característica do alaranjado, do avermelhado, certo? Por isso que ela tem essa coloração tão forte, tá? Aí, voltando lá para a nossa reportagem, né? Pessoal, olha a cor dessa batata, que é a batata que foi chegou-se nessa foi conseguir chegar nessa variedade, né? Pela coloração, já fica claro que ela apresenta um conteúdo de carotenoides, de substâncias dentro desse pool de moléculas, como o beta-caroteno, bem intenso, né? E o que são o que é isso, né? Como se chegou nisso, né? Aqui na reportagem, quando você for ler, né? Você colocar no Google aí um Nesp batata doce, vai dar exatamente aqui onde eu estou, tá? Você vai ter toda uma explicação do porquê que isso começou, né? E tem uma justificativa muito plausível que é baseado no que eu vou lhe mostrar agora do próprio Ministério da Saúde, um infográfico mostrando em 2022, né, só de um ano, olha a quantidade de crianças que foram internadas por desnutrição, né, crianças menores de um ano, né, são crianças de um ano, são menores de um ano. O que é que isso significa? Toda essa quantidade de crianças aqui, menores de um ano, elas estão correndo risco de ter baixo desenvolvimento intelectual, baixo desenvolvimento físico, né, cognitivo, problemas como cegueira, tá? A hipovitaminose ela pode causar até cegueira, né? Problemas de aprendizado, que é óbvio, né? Problemas, uma deficiência numa vitamina, ela vai causando uma sequência de outros problemas, porque, por exemplo, a hipovitaminose A, uma das causas são sequências de infecções, uma baixa absorção de nutrientes, então vai
uma sequência de problemas que vão surgindo por causa, às vezes, de uma deficiência. E olha a quantidade de crianças aí no Brasil inteiro. Ah, você diz, a Bahia está ganhando aqui. A Bahia foi o que teve maior quantidade em 2022. Só que se você observar, ó, vamos aqui, Bahia e Maranhão, Nordeste, São Paulo, Sudeste, Minas Gerais, Sudeste, Pará, Norte, Rio Grande do Sul, voltou para o Sul. Então está no Brasil inteiro o problema. Então é mais do que justificado uma pesquisa dessa para desenvolver alimentos com teor nutricional bem maior e de fácil acesso para a população. Porque quando isso é desenvolvido dentro de uma universidade pública, a coisa é diferente. A coisa é diferente. Você vai ver aqui que o processo de produção, as linhagens, as mudas, elas são disponibilizadas para a população, para programas governamentais de distribuição em várias camadas sociais, certo? Em locais onde tem agricultura familiar, em locais que atendem mais de perto pessoas que têm uma necessidade muito maior. Então, é super importante esse tipo de pesquisa, que tem que ter o apoio mesmo. Essa pesquisa, ó, desde 2018, ela conta com o apoio da FAPESP, que é uma das maiores agências, a mais importante agência de financiamento científico do Brasil, certo? E aí, como que se chegou a isso? É outro ponto interessante, né? Que o canal tem também essa vontade de causar esse impacto, né? Que uma pessoa pode dizer, isso é muito fácil encontrar um cultivar, né, desse com esse potencial. Será que é com segurança? Né? Porque para produzir um novo alimento, você tem que provar a segurança daquele alimento. Né? Provar por A mais B. E tem que provar que se eu pegar aquela variedade ali e for plantar, eu vou realmente colher aquilo ali que está sendo prometido. E não que foi algo surpresa. Certo? Então, olha só. 2017 começou essa pesquisa. 2018 começou a ser apoiado aqui pela FAPESP. 1.000 variedades inicialmente foi utilizado para começar. Dessas 1.000 variedades foram escolhidos 24 genótipos. Então quer dizer, a galera tinha conhecimento até do genótipo dessas variedades por inteiro, por completo. Então não é brincadeira. É tempo, é pesquisa, é sangue no olho, tá? Não é a tia que de repente viu uma batata de uma cor diferente e acha que descobriu. Não é assim que funciona. A ciência, ela é demorada, ela é cara, ela é difícil. Por isso que a galera não gosta de divulgar, né? A galera gosta de divulgar as bobagens que trazem aí promessas milagrosas, né? Mas isso daqui, pelo amor de Deus, isso aqui quanta gente vai ajudar, né? Então, olha só, a partir disso, você chega em três tipos que eles conseguiram desenvolver, tá? Eu vou até voltar aqui, pessoal, para dar crédito ao professor Pablo Forlan, certo? Que é o professor coordenador dessa pesquisa, tá? Então, olha aqui, ó, chegamos a 3 tipos, certo? Aí você tem que entender o seguinte, ó, a comum, ela apresenta, em média, 59 microgramas por grama de carotenoides, que são aquelas moléculas lá que fazem parte daquelas vitaminas, como a vitamina A, B, K, E, certo? Esses é o que a gente chama de carotenoides. Aí chegaram em um tipo com 70. Opa, já tenho uma quantidade bem maior. O que isso significa? O cara vai pegar aquela batata, quando ele for comer, o corpo dele
vai conseguir ter acesso a uma quantidade de nutrientes muito maior, tá? Aí depois conseguiram uma de 105 e outra de 112 microgramas por grama, quer dizer, quase o dobro do que contém a comum, certo? Mas, professor, o que é que isso significa? Por que eu preciso me preocupar com isso? Por que isso é legal? Você já falou aí, mas é porque se você colocar aqui, ó, hipovitaminose, tá? Você vai ver aqui, ó, hipovitaminose A, por exemplo. Você vai ver aqui, ó, um monte de olhinho aparecendo, certo? Por quê? Problemas que são causados, cegueira, né? Baixo desenvolvimento, incidência de infecções constantes. Isso não pode estar presente na sua vida, mas ela está presente no dia a dia, no cotidiano de muita gente, né, que vive numa situação de não ter acesso mesmo a esse tipo de nutriente. Então você vê pessoas com problemas de desenvolvimento de todos os tipos causados pela desnutrição, causados pela falta de vitaminas. Então, daí a importância desse conhecimento, certo? Acessível para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. É algo que eu tinha muita vontade de fazer há muito tempo, né? Eu vou tentar sempre, quando encontrar algo interessante, passear aí pelo Brasil para mostrar o que está sendo desenvolvido, né? Se você tem ideias, né? Se você conhece alguma coisa interessante que você queira que seja divulgada aqui, fala pra gente que a gente coloca aqui também. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.